Você está ouvindo pela Rádio Cultura de Timbó o programa Bênção Dominical, que pela graça de Deus está há 34 anos no ar. Um programa que deseja falar do grande amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Esperamos que todos possam ter uma ótima recepção e usufruir da gloriosa paz de Jesus em seu lar e em sua vida. Mais uma vez, é o programa Bênção Dominical que entra em seu lar e temos esperança de lhe levar uma mensagem de alegria e motivação para a sua caminhada espiritual. Lemos em João 6, 66 a 69. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Neste texto vemos um grupo de seguidores de Jesus o abandonando e não andarem mais com ele. Se olharmos um pouco antes, no versículo 60, percebemos que foram as palavras que Jesus proferiu que causou tal situação. O versículo 60 diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Parece que Jesus disse algo que não lhes agradou, e por isso tomaram a decisão de abandoná-lo. Até hoje, muito do que Jesus ensinou, e mesmo o plano de Deus da salvação para os pecadores, é escândalo para muitos. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 1, 23, Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, a mensagem do Evangelho a muitos parece algo escandaloso e coisa de louco. Muitos, por exemplo, julgam inaceitável a mensagem de que Jesus teve que morrer pelos pecadores. Eles argumentam que se as pessoas eram tão ruins que por causa do pecado tivessem que morrer, porque Deus não castigou as pessoas culpadas, mas jogou a culpa sobre seu amado Filho, absolutamente inocente. Sabemos que era impossível ao homem resgatar-se a si mesmo. Sem a intervenção divina, estaria perdido para sempre. Foi por amor ao pecador que Deus enviou seu Filho, oferecendo-lhe assim a única maneira de ser salvo. Perguntamos ao amado ouvinte, seria este um dos motivos por que não está seguindo a Cristo? 1 Coríntios 1,18 diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Creia na mensagem da cruz, pois Jesus a suportou por você. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz
no caminho caí, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Muitos deixam de seguir Jesus porque imaginaram que, aceitando a Cristo, não teriam mais dificuldades na vida. Descobrem, porém, que surgem dificuldades com as quais não haviam contado. A falta de compreensão e aceitação de familiares e amigos, por exemplo. Jesus já havia prevenido que isto poderia acontecer. Em Mateus 10:36, ele diz: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está falando de pessoas que o confessam abertamente perante os outros, que o reconhecem como Senhor em suas vidas. Estas podem esperar que pessoas bem próximas não entenderão essa atitude e se levantarão contra elas. Mas Jesus tem deixado inúmeras promessas para os que, em situações difíceis, continuarem testemunhando dele. Em Lucas 12, versículo 8, ele diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus também tem falado da vergonha de confessar o seu nome perante as pessoas. Ele diz o seguinte no Evangelho de Lucas 9:26: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Seja porque a mensagem da cruz e da salvação em Cristo não lhe agrada, ou porque se envergonha de publicamente assumir o seu compromisso com Jesus, saiba que Jesus quer estar ao seu lado, lhe dando a convicção da verdade e poder para honrar ao seu Salvador. A escolha cada um tem de fazer por si mesmo. Du hast die Namen
schon, dass du bist ein Christ. Aber Jesus sieht dich an, er kennt dein Herz. Prüfe dich vor dem Vater, ob du auch liebst. Ist es das ewige Ziel, wonach du strebst? Menschen sehen nur den äußeren Schein, aber Jesus schaut in das Herz hinein. O bleib getreu, denk an den Lohn, denn nur ein wahrer Christ bekommt die Siegeskron. Nur ein Bekenntnis, das ist nicht genug. O besinne dich und werde endlich klug. Liebe heilig, gerecht und rein, wie Gott es will, dann seine heilge Kraft auch dich erfüllt. Menschen sehen nur den äußeren Schein, aber Jesus schaut in das Herz hinein. O bleib getreu, denk an den Lohn, denn nur ein wahrer Christ bekommt die Siegeskron. Hast du dein Leben schon ganz dem Herrn geweiht? Bist du deinem Heiland treu, in groß und klein? Schau doch nicht auf die eitle Welt mit ihrem Schein. Dien treu dem Herrn, dann wirst du glücklich sein. Menschen sehen nur den äußeren Schein, aber Jesus schaut in das Herz hinein. O bleib getreu, denk an den Lohn, denn nur ein wahrer Christ bekommt die Siegeskron. Talvez há entre os ouvintes aqueles que um dia conheceram Jesus e o seguiram por um determinado espaço de tempo e depois se desviaram outra vez do seu caminho. Alguns, como já afirmamos antes, porque descobriram que no caminho da fé há um preço a ser pago. Ou então porque os prazeres deste mundo, com a sua atração, eram muito fortes e resolveram mudar de lado. O apóstolo Paulo fala de cooperadores seus que amaram o mundo e por isso voltaram atrás. Fala daqueles que naufragaram em sua fé. A verdade é que, sendo tão amados como somos por Deus, que nos demonstrou esse amor em Cristo, deveríamos amá-lo de todo o coração. Deveríamos fazer o que nos diz 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é o ser humano que em sua natureza pecaminosa procura por Deus, mas Deus busca o pecador para que possa escapar da condenação e viver eternamente no lar de glória. Lemos ainda um pouco mais em 1 João 4, agora o versículo 8 ao 10. Porque Deus é amor, e nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo
para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se algo no mundo tem lhe desviado de Jesus, fazendo-o andar outra vez nos caminhos do pecado, deveria refletir mais sobre o amor de Deus, demonstrado por seu Filho na cruz. Esse preço era a exigência da santidade e da justiça de Deus, para que pudesse haver perdão a quem se arrepende. Como ninguém podia pagar o preço, porque todos estavam em falta por causa do pecado, Deus mesmo pagou a conta para ter suas criaturas de volta. Deu a vida de seu Filho, que, morto e ressuscitado ao terceiro dia, nos dá vida para sempre, se o aceitarmos. O programa Bênção Dominical deseja ser um chamado para que venha a Jesus hoje mesmo e comece a viver com o seu Mestre. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Agora retornamos ao nosso texto do início do programa e vamos refletir um pouco mais sobre a pergunta que Jesus fez aos 12. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Parece uma pergunta surpreendente que Jesus faz após tantos outros o abandonarem, se eles também queriam ir. De maneira alguma Jesus queria que fossem, mas deseja saber deles se estão com ele pelos motivos certos. Não os queria lhe seguindo apenas por causa dos milagres que fazia, pois viera à terra por algo bem maior que a salvação dos pecadores. Não queria que o seguissem apenas por causa de suas palavras, pois Jesus pregava como quem tinha autoridade e não como os líderes religiosos de sua época. Não queria que ficassem com ele só porque esperavam que ele viesse a ser rei
que os libertasse do jugo romano, Jesus veio para tirar-lhes da escravidão do pecado, para que livres pudessem servir ao único e verdadeiro Deus, deixando a idolatria para estarem comprometidos com o reino de Deus. Para Jesus importava que estivessem com ele de todo o coração. Se Jesus lhe fizesse a pergunta se também quer ir embora, o que lhe responderia? Ou se lhe perguntasse por qual motivo não está com ele, o que lhe diria? Haveria algum motivo que apresentaria a ele para dizer que não vale a pena? Se Jesus lhe perguntasse por que ainda não o aceitou, qual seria a sua desculpa? Se você já foi de Jesus e não o está seguindo no momento, pense bem profundamente sobre os seus motivos e analise se realmente está valendo a pena. Não estou dizendo que não está se divertindo, fazendo o que quer. O que pergunto é: onde está indo? Onde vai passar a eternidade? Talvez até sinta saudade da igreja e dos irmãos, dos cultos e das bênçãos que usufruía na presença de Deus, mas agora distante não quer reconhecer seu erro, não quer abandonar o seu orgulho e voltar para Cristo. Saiba que cair não é o problema. Ficar caído é perdição. Por isso, volte hoje mesmo. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim. Vamos relembrar as palavras de Pedro respondendo à pergunta de Jesus se também queriam retirar-se. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Notemos que Pedro não diz para onde iríamos, e sim para quem iremos nós. É quase certo que Pedro e os outros tivessem para onde voltarem se abandonassem Jesus. Voltar para sua casa e ao seu ofício, no caso de Pedro continuar sendo pescador. Pedro sabia que Jesus estava perguntando por algo bem mais profundo, e aí ele sabia: Senhor, não temos para onde ir, porque precisamos do Senhor e queremos permanecer ao seu lado. Sua convicção o levara a perceber que as palavras de Jesus eram de vida eterna. Havia algo mais no que Jesus dizia. Suas palavras eram vivas e verdadeiras, que transformam o coração.
Pedro fala em nome do grupo que eles reconheceram quem Jesus de fato é, o Santo de Deus. Ele diz: e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Esta é a convicção que precisamos ter, amados ouvintes. Jesus é o Senhor, e é por meio dele que podemos ter vida. Que ninguém abandone o caminho da fé, pois vale a pena seguir a Cristo, pois após a jornada terrena, a eternidade celestial nos espera. Se ainda não aceitou a Cristo, não espere mais, e o Espírito Santo lhe dará a convicção de quem Jesus realmente é, e terás muita alegria em testificar de quem Jesus é também para você. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, sim, trocar. E agora, vamos orar. Amado Deus e nosso Pai, a Ti rendemos honra, glória e louvor. E louvamos pela dádiva de Teu Filho enviado ao mundo, para que, morrendo pelos pecadores, todos que nele creem e se arrependem dos seus pecados, podem gozar da eterna salvação. Esteja tocando, Senhor, o coração daqueles que ainda não são Teus, e estejas renovando a alegria dos salvos para não abandonarem os caminhos da fé, mas seguirem com fidelidade a Ti, agora e todos os dias. A Ti sejam honra, glória e louvor para todos sempre. Te louvamos e pedimos Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este foi mais um programa Bênção Dominical. Muito obrigado por nos ouvir. Eu convite para estarem conosco domingo que vem, aqui nesta emissora e neste mesmo horário. Nosso muito obrigado ao técnico Júlio e a toda a direção da Rádio Cultura, a quem desejamos um abençoado domingo. Nosso endereço é Programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179, em Timbó, ou através do telefone 47 33 82 93 39, ou ainda pelo e-mail pastorademarg@hotmail.com. E assim o pastor Ademar Guter deseja a cada um de seus amados ouvintes um abençoado domingo, e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para mais uma semana. A vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem.